Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi, Inês Negrini. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, onde estão, o que fazem, como trabalham, no que trabalham, como contribuem para que Santa Maria seja Santa Maria de todos e todas nós. Como contribuem para que Santa Maria seja cidade universidade, cidade de cultura e uma cidade de oportunidade para todos, todas e todes. Afinal de contas, o que estamos aqui fazendo? E é agora, nesse período eleitoral, nós estamos conversando com cada um dos candidatos à Prefeitura de Santa Maria. E hoje eu tenho aqui, muito obrigada pela presença, Lídio da Luz. Obrigada, Lídio, por ter aceito estar aqui conosco, vim conversar um pouco. Com certeza tu deve ter muita coisa para compartilhar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, de parabenizar, agradecer também aos trabalhadores e trabalhadoras da TV Santa Maria, que sem eles não é possível esse espaço, e também parabenizar a TV Santa Maria por promover um programa como o teu, tão importante para o debate, tão necessário para a cidade, não só para a cidade, para o estado, para o Brasil, que são questões relativas ao movimento negro e todas as pautas que permeiam. Verdade. Olha, a gente tem aqui, Lídio, 3 anos de programa. Então, são 3 anos colocando a nossa gente no ar, maravilha, como se diz, né? Então, é bem interessante mesmo. Nós vamos fazer, nesse bloco, 2 perguntas, tu vai transcorrer por elas tranquilamente, e no segundo bloco a gente faz as outras 2. Quais políticas públicas específicas o senhor pretende implementar para promover a equidade racial e combater a discriminação contra a população negra em nosso município? Como sua gestão pretende aumentar o acesso da população negra a oportunidades educacionais, habitacionais, emprego, geração de renda? Olha, são 2 universos. Bom, na verdade, nós estamos trabalhando em um programa junto com a professora Marisa Carvalho, né? Marisa Carvalho, nossa professora, nossa vice-prefeita, nossa prefeita, né? Que vai trabalhar junto com a gente na elaboração desses programas. O que a gente tem pensado? Ou um espaço junto com a Secretaria da Diversidade, que nós temos defendido, ou até mesmo a criação de uma secretaria que promova a igualdade racial. Porque a gente sabe muito bem, como nós vivemos uma sociedade estruturalmente racista, como permeiam todas as áreas. Não é apenas numa área que a gente vai conseguir fazer a promoção da igualdade racial. O racismo hoje ele permeia, está na cultura, na ausência de políticas públicas para a cultura, está na saúde, quando muitas vezes nós vemos doenças específicas que muitas vezes acometem na maioria na população negra. Nós estamos no espaço também com a questão da segurança pública. Hoje o município ele não é responsável pela segurança, é responsabilidade do Estado, mas nós temos uma força de segurança que é a Guarda Municipal. Como é que essa Guarda está recebendo um treinamento? Porque nós sabemos que as forças de segurança, por conta desse racismo estrutural, muitas vezes identifica a nossa juventude negra e periférica e é alvo dessas forças de segurança. Então são vários assuntos que permeiam vários temas da cidade e nós precisamos de um espaço dentro da prefeitura que seja uma secretaria, que seja um espaço pensado, que seja um espaço elaborado para que se promovam essas políticas. E tudo isso a gente vai estar construindo junto com a professora Marisa e com o conjunto dos movimentos sociais e do movimento negro da cidade de Santa Maria, que a gente participa junto com a Alice Carvalho, junto com o companheiro Luiz Eduardo, junto com o companheiro Jesus, junto com o companheiro Claudio Almir, tantos companheiros do movimento negro que nos acompanham e vão ajudar a governar Santa Maria, efetivando essas políticas, porque não adianta só a gente falar que é a favor das pautas, estar juntos apenas em um determinado mês do ano para dizer que estamos juntos na consciência negra ou isso, aquilo. A gente precisa estar, de fato, efetivando essas políticas públicas. Mas, Lídia, isso é fundamental quando você diz assim, vamos construir.
vamos construir juntos. Isso é fundamental. Estar junto com essas pessoas que tu citaste, com o movimento negro, para que realmente sejam políticas públicas necessárias e que vão ter efetividade. Claro, não adianta só a gente colocar também num programa de governo e chegar na hora e não se efetivar. É preciso se ter política pública, é preciso se ter política pública como é que se tem. Precisa de dinheiro, precisa de recurso, precisa de um espaço na administração municipal. Não se tem como tu promover um espaço de igualdade se tu não vai ter uma porcentagem do secretariado ocupado por pessoas negras. Não adianta tu dizer que vai estar na ordem do dia do município se não tem uma parte do orçamento destinado para efetivar essas políticas públicas. E é esse o desafio de Santa Maria hoje, se atualizar o seu tempo e enfrentar essa questão que é o racismo estrutural que está presente nos mais variados departamentos, nas mais variadas secretarias, com perpetuação desse racismo, e a gente vai ter isso como uma pauta principal. Acho importante quando tu diz assim, fala da Guarda Municipal e dos jovens negros que são colocados no paredão, como se diz, né? Claro. Que são objetos, eles acabam sendo atingidos. Essa formação para tirar a população negra do estereótipo do marginal e do criminalizado, daquele que vai assaltar, daquele que vai fazer alguma coisa, é importante também. Com certeza, é preciso ter um trabalho junto à Guarda Municipal. E também não só um trabalho junto à Guarda Municipal que responde à Prefeitura, mas também se ter um diálogo permanente com as forças de segurança do Estado que atuam, se ter um diálogo com o Comando da Brigada, se ter um diálogo com as demais forças de segurança para identificar abusos, identificar políticas, enfim, a gente vê da maneira como a gente consegue trabalhar essa questão. Recentemente a gente teve casos, sempre se tem casos de racismo, de violência policial, e a gente não pode colocar debaixo do tapete, a gente tem que enfrentar os problemas como eles são, não é fingindo que está tudo bem, que a nossa juventude não está sendo criminalizada, que a nossa juventude não está sendo perseguida, que isso vai se resolver. Ou a gente começa a enfrentar essas questões como elas têm que ser enfrentadas, ou a gente vai perpetuar isso da pior maneira possível, que é inviabilizando e invisibilizando a nossa população. E se a gente pensar, candidato, num projeto de formação para emprego e renda, que se articula já algum pensamento nesse sentido, algum projeto? Recentemente a gente conseguiu construir, junto com a nossa deputada federal Fernanda Melchiona, por exemplo, um curso profissionalizante, que inclusive está sendo elaborado junto com a Secretaria de Saúde aqui de Santa Maria, voltado para os usuários do CAPS. Vou usar isso como exemplo porque o que a gente delimitou como seria esse espaço? Que possibilitasse a participação das mulheres, que possibilitasse, tivesse espaço kids, por exemplo, levarem as crianças, poderem permanecer o dia inteiro. O que eu uso isso como exemplo? Não adianta tu promover, às vezes, espaços de profissionalizante para se voltar ao espaço de trabalho se tu não tem uma atenção onde vai ficar as crianças. Porque a mulher negra muitas vezes é penalizada dupla, triplamente, porque carrega não só a questão da negritude, mas carrega também o machismo que é estrutural, que é responsável pela sua casa, que tem que cuidar de uma criança, e ela é retirada do mercado de trabalho para cumprir ali com o seu papel que foi designado por uma sociedade machista e racista. A gente tem que pensar por todos os lados. Como é que a gente promove? O que precisa? Uma creche, uma cidade que tem dificuldade de colocar suas crianças na creche, está possibilitando que essa mãe, que essa mulher não esteja participando da vida da sociedade e também prejudicando seu próprio desenvolvimento saindo do mercado do trabalho. Então a gente tem que pensar isso de todos os lados, como é que a gente faz cursos profissionalizantes, como é que a gente faz uma cota para que os estágios sejam ocupados por determinado número de pessoas negras, os secretariados, os espaços de nomeação, os concursos, como esses concursos do município vão acontecer e como que a gente pode implementar. Enfim, é uma vasta demanda que a gente tem como enfrentar elaborando junto. Hoje nós temos companheiros e companheiras, e tu sabe muito melhor do que eu, porque tu vive aqui conversando e tu vivencia isso também. E a gente tem um grupo pensante nessa cidade que pode muito bem elaborar um programa que possa fazer com que Santa Maria seja uma referência no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial. E o que tu colocasse bem no início, que tu falasse de uma secretaria, às vezes as pessoas acham é mais uma secretaria. Não, não é mais. Ela é uma secretaria fundamental. Com certeza não existe como se não elaborar uma política pública séria, se não tu nomeia ali um espacinho, só para dizer que tem o fulaninho, mas não vai se efetivar.
Ou a gente valoriza a pauta como ela deve ser valorizada, que é criando espaço dentro do poder público, ou a gente não vai estar levando a sério esse tipo de política. E acho muito interessante quando coloco essa questão, e quando eu falei também da criação da Secretaria da Diversidade, que é uma demanda do movimento LGBTQIAPN+, alguns falam, mais secretaria, mais cargos, mais isso, mais aquilo. É interessante, causa uma indignação quando nós falamos de política pública para a população LGBT, causa uma indignação quando nós falamos da população negra ter os seus representantes ocupando cargos, e pouca indignação quando faz cabide de emprego para comprar apoio para os governos de plantão. Então a gente acha a coisa mais bonita do mundo comprarem apoio, dando cargos, mas é um absurdo colocar um negro ocupando uma secretaria. No nosso governo, no governo do PSOL, junto com a professora Marisa, esse tipo de não vai ter vez. A gente vai priorizar os movimentos sociais, priorizar suas demandas e não priorizar o toma lá da cá e o cabide de emprego para comprar apoio na Câmara de Vereadores. Nós queremos promover a participação dos movimentos sociais junto ao poder público. Mas é tão importante quando diz assim, vai ter orçamento. Nunca tem orçamento. Nunca tem. Tem para tudo, mas não tem para aquilo que precisa. Mas, na verdade, o que falta é essa questão também do orçamento. Não pode, não tem dinheiro, isso e aquilo. Mas isso é que tem vontade política. Isso é que se parou para se fazer uma radiografia econômica do município. Como é que se não vai se ter espaço dentro do orçamento, o tamanho que é a população negra na cidade de Santa Maria, a importância histórica e também no seu desenvolvimento. Quer dizer, não tem espaço no orçamento para o negro e para a negra. Quer dizer, não tem espaço para essa população, não tem espaço para promover a cultura, como é o carnaval de rua, que é uma cultura popular, uma cultura negra. Quer dizer, está faltando colocar na agenda do município de fato, não só no papel ou num programa de governo, mas que se efetive na realidade. Olha aí, a gente está conversando e tendo essa força, né, do candidato, e é muito importante tudo isso que vem sendo falado. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum, e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com o candidato Alídio da Luz, e a gente vem falando sobre muitas coisas que podem, né, que tem a proposição de serem implementadas. As outras duas perguntas desse bloco, a primeira é a seguinte: até o momento, Santa Maria ainda não fez adesão ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, SINAPIR, que é um importante sistema para enfrentamento do racismo em nosso país. A sua gestão pretende realizar adesão e manter algum órgão de promoção da igualdade racial com status de unidade gestora e orçamentária? De que maneira o senhor pretende apoiar e fortalecer a cultura afro-brasileira no município, promovendo eventos, espaços culturais e políticas de preservação da memória histórica? Bom, querendo ou não, a gente já estava falando um pouco disso antes de entrar esses pontos. Não adianta também só ter adesão. É preciso ter um espaço que faça esse diálogo a nível nacional junto com o Ministério, porque é isso, como a gente estava falando, não tem recurso, mas estão se movendo para se ter recursos, estão se movendo para se integrar nas políticas públicas elaboradas nacionalmente, estão se movendo para ver o que está acontecendo a nível nacional, ou também outros exemplos em outros locais, para ver como se promove
enfim, essa política pública a nível municipal. É óbvio que a adesão é fundamental. Se teve até uma reunião no final do ano passado, em novembro, se eu não me engano, do Compir junto à Prefeitura, que sinalizou a adesão ao sistema. Enfim, é preciso avançar nisso. Esse é um dos... com a nossa proposta de criação da secretaria, é óbvio que isso é fundamental e estratégico, não só para se interligar a políticas, a boas políticas de como se faz no combate ao racismo, mas também se interligar de modo como que nós vamos ter recursos que se promovam essa igualdade e o enfrentamento ao racismo. Exato. Existir esse espaço regulamentado dentro da prefeitura, com pessoas destinadas a pensar, a organizar, eu acho que isso é que vai dar o resultado na melhoria da qualidade de vida da população. Com certeza, passa por ações práticas, como a gente tem falado, de investimento, de busca de recurso, de integração com políticas públicas nacionais, como é exemplo do Ministério e do sistema, da adesão ao sistema, mas também passa pelo simbólico. Sabe que eu sou formado em psicologia, adoro psicanálise, é a minha linha. O simbólico, a importância do simbólico, tu ter alguém oriundo do movimento negro tocando uma secretaria, participando de um debate junto com o corpo que faz as decisões pelo município, isso é muito potente, isso é muito forte, isso é simbólico, isso é tu virar uma chave dentro do município e dizer agora os negros têm o seu espaço e têm as suas políticas públicas que vão ser pensadas, elaboradas e colocadas em práticas a partir do que nós discutimos, que os negros discutem, né? Eles vão se sentir empoderados e conseguir pautar aquilo que diz respeito à população negra. Não vai ser eu, um homem branco que não vivencia o racismo na pele, que vou dizer o que é melhor, o que não é melhor, o que a população negra tem como demanda. Por isso que é importante se ter essa política pública. A gente tem a professora Marisa que vai estar coordenando esse espaço. A gente vai ter um diálogo permanente com o movimento negro, quem é que vai ocupar essa secretaria, como vai ser o corpo de trabalho dessa secretaria, como se vai ser feitos os diálogos, como vai ser feita a captação de recursos, onde vai ser aplicado esses recursos, qual é a pauta cultural. E aqui se fala de cultura, já eu tinha falado, não tem como se falar de cultura negra e popular sem se falar do carnaval de rua, que a gente vê as nossas escolas de samba que resistem bravamente, são heróis na resistência e na defesa da cultura. Precisa ter investimento, precisa ter espaço, precisa ter promoção. Eu acho que o município tem todas as condições de se virar essa chave e se ocupar esses espaços promovendo tudo isso, promovendo a cultura, promovendo o samba, aderindo àquilo que precisa aderir, mas tudo isso passa por ocupar o espaço. Nós, o pessoal, sempre falamos que é necessário ocupar a política, os indignados ocuparem a política. Eu acho que todos aqueles e aquelas se sentirem contemplados em ocupar a política com a sua indignação contra o racismo vão ser bem-vindos e bem-vindas na elaboração das nossas políticas públicas e, com certeza, um eixo central do nosso governo vai ser o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial. O senhor sabe que a gente optou aqui por criar um critério. Eu faço perguntas ou comentários a partir daquilo que o senhor traz, né? Se o senhor não trouxer, eu não faço comentário. Mas o senhor trouxe o carnaval. Como é que o senhor imagina o carnaval em Santa Maria? Primeiro tem que votar de fato, né? Tem que se ter uma política pública, isso tem que se elaborar junto com as escolas de samba que já fazem tanto com tão pouco para ser generoso, com nada praticamente. E isso passa também por uma questão de racismo. Por que outros espaços, outros eventos merecem uma atenção e esse que é tão popular, que contempla a maioria do nosso povo, não tem a atenção necessária? Então é essa visão de município, essa visão de gestão que tem que se mudar e vai mudar. E a gente tem falado que é preciso ter coragem para mudar e que nós não vamos fazer apenas uma campanha, nós vamos fazer um chamado à coragem, um chamado a Santa Maria ter coragem de enfrentar os problemas como eles devem ser enfrentados. Daí dizem o Alídio ou o pessoal ou a professora Marisa são radicais. Bom, ser radical aí na raiz do problema, ótimo, nós seremos radicais, apontaremos na raiz do problema e apontaremos também como que deve ser solucionado. E a gente não é dono da verdade, a gente vai construir junto com as escolas de samba, junto com a população que é envolvida, junto com as comunidades que se envolvem de maneira maravilhosa na elaboração das suas festas para se manterem, mas o município precisa fomentar isso é gerar emprego, é gerar renda, é gerar dignidade e é respeitar a nossa história. A nossa história passa por aqueles que fazem cultura e a cultura também ajuda a gente relembrar a nossa história para que a gente não esqueça, né? Esquecer a nossa história é muito grave. E quando se cala o samba, a gente está tentando calar
com que uma população não conte a sua história. Está lá no samba enredo, valorizando a figura de homens, de mulheres que construíram uma comunidade. Isso conta a história da cidade, conta a história do seu povo, e a gente precisa ouvir o nosso povo a contar a sua história e também fazer a sua história, que é ocupando a prefeitura, ocupando a Câmara, ocupando todos os espaços de poder que lhe é direito. Né? Não, e essa vivência que o senhor fala das escolas de samba na comunidade é muito intensa. Às vezes as pessoas não dão o valor que tem uma escola de samba dentro de uma comunidade, mas tem muito valor, porque ela está lá junto. Os projetos que são lá desenvolvidos, eles são desenvolvidos por uma comunidade que está pertencente, que se sente pertencente àquele espaço. Com certeza, isso passa por todo. É uma geração, se movimenta o local, o comércio, se atrai uma juventude para fazer uma cultura, para participar de uma oficina. Enfim, hoje se fala, como se fala, a Segurança Santa Maria bate índices de homicídio, o crime organizado tem aumentado a sua presença, e a gente tem falado, mas o Estado precisa disputar essa juventude. E qual é a melhor maneira de disputar? É promovendo cultura, é promovendo acesso à cultura, ao esporte, é colocar uma criança aprendendo um samba, tá ali junto com a comunidade, com seus vizinhos, com a sua família, e não tá por aí sem ter o que fazer, muitas vezes à mercê da captação por parte do crime organizado. Então tudo isso passa pela disputa da nossa juventude, passa por promoção de segurança, passa por promoção de cultura, passa por fomento da nossa economia. Eu acho que isso tem um valor estratégico e assim ele deve ser tratado. Acho que esse olhar de buscar nossa juventude, de salvar a nossa juventude, eu acho que é muito importante. E a partir de elementos da própria cultura local, né? Então essa valorização eu acho que vai ser fundamental também dentro do município. Com certeza, né? Como eu já estava dizendo, quando tu ouve o samba, um samba enredo é uma maravilha, tu tá aprendendo, é uma aula de história, enfim, é uma maneira do município se reconhecer, da sua gente se reconhecer pertencente àquele lugar, o orgulho de dizer sou da comunidade tal, estou aqui com a minha comunidade, passamos o ano inteiro elaborando o samba enredo, correndo atrás das roupas para o desfile, enfim, é tudo um esforço coletivo, que é a questão de pertencimento, a questão de valorizar a sua comunidade, valorizando as comunidades e a cultura. A gente está valorizando Santa Maria. Santa Maria tem que honrar aquilo que diz que a Santa Maria é a cidade de cultura. Vamos honrar então as nossas culturas na sua diversidade, e com certeza o samba tem um valor, o carnaval tem um valor estratégico para a retomada disso, e que Santa Maria realmente seja uma cidade de culturas, variadas culturas, e valorizando principalmente a cultura que corresponde à maioria do nosso povo, e com certeza o carnaval passa por isso. Muito bem. A gente ainda tem tempo aqui, mas eu já queria que o senhor fosse colocando assim, que mensagem o senhor deixa aí para a nossa comunidade? Uma mensagem de esperança. Eu acho que quando a gente perde a esperança de se construir um futuro ou uma cidade melhor, a gente desiste da luta, né? A gente sempre fala, se o presente é de luta, o futuro nos pertence. A gente tem que continuar, a gente tem que construir, e a gente está a serviço do pessoal. Nós do pessoal estamos tentando construir uma campanha movimento, que seja um movimento e um chamado à coragem. A coragem para enfrentar os problemas estruturais, como esses problemas que nós colocamos aqui. São problemas tão graves e nós vemos tão pouco o município fazer algo para enfrentar isso. Eu acho que Santa Maria precisa se indignar, tomar coragem, e a coragem passa por mudanças. Se a gente continuar apostando nas mesmas políticas, nos mesmos agentes públicos, nos mesmos organismos partidários que governam a cidade durante 40 anos, nós vamos continuar com os mesmos resultados. E os mesmos resultados a gente viu até onde leva, da maneira como a gente está. Eu acho que é preciso instigar e provocar a mudança, provocar a esperança e a mobilização para a gente olhar esses assuntos que nós estamos tocando e pensar uma nova Santa Maria. Eu milito desde os meus 15 anos de idade, e o que nos movimenta, como fala o Galeano, é a utopia, né? Que a utopia, tu caminha um pouco, a utopia se distancia, mas ela serve para te continuar caminhando, que tenhamos uma utopia de uma sociedade sem racismo. Talvez nós não vamos ver isso se concretizar, mas nós vamos fazer com que isso se movimente, a gente vai caminhando e vai avançando. Que Santa Maria possa avançar e que um dia a gente tenha uma sociedade mais justa, igualitária e sem racismo. Eu queria saber, assim, quando tu pensas que tu acredita nessa possibilidade de uma sociedade sem racismo, claro que nós não vamos ver, mas
Você na prefeitura é essa força para que isso modifique? Tu fala em transformação. O que a gente coloca, quando colocam esse ponto, é que se optarem por estarem junto com o pessoal nessa caminhada, é porque Santa Maria fez uma escolha por uma mudança significativa. No momento que optarem por caminhar junto com o pessoal, junto com a rede, junto com os companheiros e companheiras que estão construindo esse nosso programa, é uma opção por uma mudança radical e significativa. Então, acho que a gente vai conseguir despertar muito dessa esperança na cidade com uma nova cidade. É possível fazer uma nova cidade, não só é possível como é necessário. Alguns dizem é impossível isso que tu está falando. Eu digo impossível é continuar vendo as coisas como elas estão e não fazer nada. É isso que é impossível. A gente tem que se indignar com as coisas como elas estão. E nada deve parecer impossível de mudar, como diz o Brecht. Então a gente acredita exatamente nisso, que nada deve ser impossível de mudar. Eu acho que quando a Santa Maria opta por nos apoiar, caso isso aconteça, vai ser não só a opção de um grupo político, a vitória de um grupo político, de um partido ou de determinadas pessoas, vai ser a vitória de toda uma população que optou por caminhar por outro caminho. Essa coragem vem da onde? Eu acho que vem de quando tu reconhece, né, os problemas, tu vê a tua realidade ao teu entorno e tu não se conforma, né? Tu não é tomado por um conformismo de achar que é normal de que um jovem negro periférico seja executado por uma força de segurança e achar que isso faz parte, que isso são apenas um número que vai para o jornal no outro dia e que isso não te diz respeito. É tu olhar alguém comendo algo no lixo sem ter uma política pública, é tu ver alguém desamparado pelo poder público e o poder público nada a fazer. Eu acho que todo mundo tem, querendo ou não, um pouco ou mais essa indignação, e a gente precisa estimular essa indignação. Não vamos se conformar com as coisas como elas estão, não vamos se conformar com Santa Maria com índice de homicídio crescendo tanto, a gente vendo a nossa juventude perdida nesses números sendo executadas pelas forças de segurança ou na guerra do tráfico interno que eles têm entre as facções e nada a fazer. Muito bem. A gente agradece demais a tua presença, deseja muito sucesso nessa caminhada, que a gente sabe que não é que ela vai ser puxada, mas assim, a gente deseja todo sucesso mesmo. Você que nos acompanha, faça com que outras pessoas também conheçam a Lídio, conheçam o Viva Ubuntu, conheçam as propostas, as ideias que ele trouxe para nós nesse programa. É muito importante que a gente compartilhe, que outras pessoas tenham também acesso. Lídio, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi, Inês Negrini. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra.